Vamos dar início ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde consultando a Bíblia. Temos aqui a primeira pergunta da nossa irmã Clara, pastor. Ela fala sobre a oração de Jesus pelos seus discípulos em João 17:12, que fala sobre a Escritura se cumprir. É para já ou para o futuro? É a dúvida da nossa irmã. Bom, em João 17:12... Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Bom, aqui então há uma referência específica sobre uma profecia existente no Antigo Testamento com relação à pessoa de Judas, que traiu o Senhor Jesus Cristo. E essa referência se encontra no Salmo 109 e versículo 8. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Bom, essa citação é repetida no livro de Atos, capítulo 1, versículo 20, quando estavam escolhendo um sucessor para Judas, considerando que ele havia morrido, se enforcou, então alguém precisava tomar o lugar, e com isto a profecia do Salmo 109, versículo 8, estava se cumprindo. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Então, respondendo à pergunta, a profecia específica de João 17:12 já foi cumprida. Não é para já e nem para o futuro, mas foi cumprida na pessoa de Judas, que tomou esse lugar, que a profecia falava. A segunda pergunta é da Josefa. Por que o segundo mandamento é omitido no catecismo? Bom, os mandamentos, chamado Decálogo, dentro do ensino católico, são os seguintes. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero dizer com relação a este mandamento que, na verdade, não faz parte dos 10. Este mandamento está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E nele, então, Jesus citou Mateus 22:37, que é o maior mandamento em importância. Não é mandamento do Decálogo. É mandamento em importância. Este mandamento, quando dizemos que está no livro de Deuteronômio, este livro de Deuteronômio é um livro que integrava o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Dentro do Pentateuco existiam 613 mandamentos, e não apenas 10. Então não seria correto citar amar a Deus sobre todas as coisas como o primeiro mandamento do Decálogo. O primeiro mandamento do Decálogo é: não terás outros deuses diante de mim. Agora, o segundo mandamento da Igreja Católica é não tomar seu santo nome em vão. Agora, nós encontramos que na Bíblia o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não adorarás tais coisas, nem lhes farás ou prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos,
nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, e que usa de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então está aqui o segundo mandamento, que consta da Bíblia e que na Igreja Católica é não tomar seu santo nome em vão. Agora a pergunta da Carla, ela quer saber, pastor, se a profecia pode ser revelada por sonho ou uma visão. Nós queremos dizer que Deus, está no livro de Hebreus 1, Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, então Deus falou de muitos modos, de muitas maneiras. E no livro de Jó, no capítulo 33, versículos 13 a 23, apresenta as maneiras como Deus pode agir com relação às pessoas. Como ele pode agir? Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá conta de nenhum dos seus feitos. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes sela sua instrução. Para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos e os seus ossos que não se viam desaparecem. E a sua alma vai se chegando à cova e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, entre milhares para declarar ao homem a sua retidão. Então aí está, Deus fala 1 e 2 vezes. Como ele fala? Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então, o revela ao ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução. Com que propósito? Para apartar o homem daquilo que faz esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova, sua vida de passar pela espada. Quando Deus fala audivelmente, quando Deus fala por sonho, fala por visão, e há uma rebeldia da parte do homem em recusar o que Deus está falando, pode ocorrer também uma enfermidade. Na sua cama é castigado com dores e com a incessante contenda dos seus ossos. São maneiras de Deus falar. Então, repetindo, Deus fala, sim. Podem também haver sonhos, visões, revelações da parte humana. Não há participação de Deus. E aí está o grande problema de pessoas aventarem revelações, sonhos, visões, como se fossem da parte de Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso. Jeremias 14:14. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Cuidado, meu irmão, com esse
costume que está sendo adotado atualmente, profetiza para o teu irmão que está ao teu lado. Profetiza. E vem lá pessoas que a gente não conhece, com profecias sobre isso, sobre aquilo, casamento, mudança, e uma porção de opiniões humanas que está falando como se fosse da parte de Deus. Diz o apóstolo Pedro que a profecia não é produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então tenhamos cuidado com essas visões, com essas revelações, porque há pessoas que dizem assim: eu vou buscar a palavra. Que palavra você vai buscar? Você não está com uma Bíblia na mão? Aí está a palavra verdadeira, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, é apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Cuidado quando você diz que vai à igreja buscar a palavra, quando você tem a Bíblia na mão. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Mas há pessoas que têm preguiça de ler Bíblia. E outros dizem a letra mata, como se a palavra de Deus não fosse benéfica. Quando nós lemos o Salmo 1, o varão que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Tem a Bíblia na mão, estuda a Bíblia, lê a Bíblia. Não fique com a sua cabeça vazia, com suas ideias. Isso chama-se meditar. Medita, medita, medita na lei do Senhor de dia e de noite, a palavra de Deus. Então, existe orientações da parte de Deus na Bíblia. Ele pode falar por sonhos, pode falar por visões. Existe de origem humana, e vou dizer agora, origem diabólica. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Pessoas recebendo mensagens do além, como se fossem da parte de pessoas já falecidas, quando na verdade essas pessoas não vêm comunicar nada, porque Deus não consente, e são enganadas por espíritos demoníacos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então aí está, cuidado, meu prezado irmão. Se você não conhece a Bíblia, você pode ser enganado. Agora, mais uma pergunta. Sobre os 144 mil judeus, pastor. Bom, este número que aparece no livro do Apocalipse, no capítulo 7 e no capítulo 14, tem dado margem a interpretações várias e digo mais, estranhas. Por exemplo, hoje existe um grupo que ensina que 144 mil são aquelas pessoas ungidas que vão reinar no céu sobre a humanidade que vai viver na terra. Então, vai para o céu? Não, eu vou ficar na terra. Por quê? Porque eu não sou dos ungidos. Eu não faço parte da nova aliança. Então eu não posso ir para o céu. Porque para o céu só vão 144 mil, o número já está completo. Em 1935 acabou a oportunidade. Não é verdade isso. Nós queremos dizer que os 144 mil são judeus naturais. Não são gentios. Gentios somos nós. Mas no capítulo 7, então, do livro do Apocalipse, a partir do versículo 1 em diante, são mencionados
esses judeus, dando 12 mil especificamente de cada tribo. Versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. Então nós queremos dizer que o povo de Israel era o povo da aliança. Quando Jesus veio, de acordo com João 1:11, veio para os seus, e os seus não o receberam. Diz o versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. De modo que hoje, tanto judeu como gentil, quando aceita Cristo como Salvador, eles fazem parte de um grupo único. Está no capítulo 2 do livro de Efésios, versículos 11 em diante, quando o apóstolo Paulo menciona que a parede de separação que estava no meio, separando judeus e gentios, foi derribada. Sendo derribada, dos dois grupos se fez apenas um grupo só, um povo só, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Então, aí está que hoje forma-se um grupo único, que é a igreja, que integra judeus, gentios de qualquer nacionalidade. Mas a maioria dos judeus hoje, judeus que nós chamamos naturais, é rebelde, não quer saber de Cristo, rejeitam ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando a igreja se retirar no arrebatamento, Deus vai voltar a trabalhar com o povo judeu como na antiguidade. Está no livro de Romanos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que sejais ignorantes deste segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, o último gentio que vai integrar o arrebatamento da igreja, com ele finda o tempo ou a plenitude dos gentios, voltando Deus então a trabalhar com este grupo de Israel. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Repetindo, 144 mil são judeus naturais que ficarão na terra no período da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Qualquer grupo que hoje se ufane de ter entre eles 144 mil, está agindo fora da Bíblia Sagrada. O pastor, quando ora, esquece de completar a oração. Por exemplo, se tudo que pedires em meu nome, eu o farei. Eu quero dizer que aqui deve ter algum equívoco nesta pergunta.
nós queremos dizer que Deus atende oração. Mateus 16, 9, eu vou repetir, citar rapidamente, diz que na oração que fazemos devemos dizer, seja feita a tua vontade. E a oração deve ser feita em nome de Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, a oração deve ser feita segundo a vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e devemos ter cuidado de pedir bem, de acordo com Tiago 5,3. Quando pedir, não pedir mal, pedir certo, pedir aquilo que Deus quer que seja feito. E Mateus 6, 9, né, pastor? 6, 9.